acontece depois que você apresenta o teu processo de licenciamento lá para o órgão ambiental? Qual que é o caminho que o teu processo vai seguir no órgão ambiental até que a licença seja emitida ou que haja o indeferimento dessa licença ambiental? Quem que decide se a licença ambiental sai ou não sai? Quem que analisa o processo antes dessa decisão? É sobre tudo isso que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou analista ambiental, revisor de órgão ambiental e também atuo na fiscalização. Sou engenheiro ambiental e, além disso, sou diretor da Escola do Meio Ambiente. Esses vídeos que nós disponibilizamos aqui no canal do Professor Wagner Ambiental e também os conteúdos diários lá no Instagram têm como objetivo ajudar e ensinar os profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento ambiental, aplicando a legislação com total segurança. Então vamos aqui abordar onde que começa o processo de licenciamento ambiental, como que ele é analisado lá dentro do órgão e em quais etapas que você pode começar a atuar. Às vezes o processo de licenciamento começa com uma equipe e termina com outra, devido a diversos fatores que podem interferir. O empreendedor desiste daquela equipe inicial ou até a equipe desiste do empreendimento devido a dificuldades de relação com o empreendedor, depende de diversos fatores. Então, o teu processo de licenciamento ele começa com um protocolo. Você pega o estudo técnico, pega os documentos, vai lá no campo, verifica tudo, paga as taxas e você apresenta esse processo de licenciamento ambiental lá para o órgão ambiental, você começa o processo de licenciamento ao receber o protocolo. Aí, esse novo processo de licenciamento ambiental chega para o gerente regional, para o superintendente, para o presidente do órgão ambiental. Dependendo dos órgãos ambientais, cada um tem a sua organização, mas é um superior hierárquico que faz a distribuição do processo. E ele, conhecendo a equipe e o tipo de empreendimento, ele faz a designação de um ou mais profissionais para analisarem aquele processo. O processo chegando para esse profissional, ele faz a leitura do processo, pode também fazer uma vistoria já nesta etapa de análise inicial. Ele verifica se a parte técnica está de acordo, se a legislação está de acordo e pode ir para o campo para checar essas informações. Tudo que ele achar do processo, o que está bom ou o que está ruim, ele coloca num documento que chama manifestação técnica. Aqui em Santa Catarina chama informação técnica. Dependendo de cada órgão ambiental, vai ter uma nomenclatura, pode ser também parecer técnico. Aí, o importante é que esse revisor, analista do órgão ambiental, ele emita um documento contendo a sua análise do processo de licenciamento ambiental. E aí é muito comum, é praticamente uma regra que em todos os processos, nessa manifestação técnica, o revisor identifique documentos faltantes ou até esclarecimentos a serem realizados. Esses documentos que são necessários, esclarecimentos necessários, eles são importados para um ofício de complementação, que pode ser chamada de outras coisas também. No estado de São Paulo, se não me engano, a CETESB chama de comunique-se. Ou seja, a gente vai comunicar que faltam alguns documentos, nós precisamos de certos esclarecimentos. Então, numa etapa inicial, um servidor do órgão ambiental ou uma equipe é designada para análise, e eles fazem a análise por meio da manifestação técnica, e aí o que falta para o processo andar é encaminhado para o empreendedor na forma de ofício de complementação, de comunique-se, depende da nomenclatura de cada órgão ambiental. Muito bem, depois desse ofício de complementação, o empreendedor tem a função de apresentar as respostas. As respostas sendo apresentadas para o órgão ambiental faz uma nova pergunta. Tudo o que eu pedi foi atendido? Então, uma sugestão aí para os colegas revisores de órgão ambiental. Se você tem um pedido para ser feito e ele fica muito longo, em 3 ou 4 linhas, a minha sugestão é que você quebre esse item em outros 3 ou 4 itens, de forma que eles fiquem curtos, porque há grande chance dos colegas consultores não se atentarem para o que está no final da solicitação, então é mais interessante quebrar em itens menores. Para os colegas consultores, minha sugestão, se o ofício de complementação tem 10 itens, tem que ter 10 respostas e de preferência na sequência dos questionamentos. Se faltar uma resposta, você pode receber um novo ofício de complementação. Então, a primeira pergunta que se faz é, quando veio a resposta do empreendedor, o ofício foi integralmente atendido? Se ele não foi atendido, novamente é emitido um ofício de complementação. Ele passa pela análise da equipe, mas novamente você vai ter solicitações de complementações. Pode até ser que aconteça do órgão ambiental indeferir o seu processo, visto que faltou algum dos itens solicitados no ofício.
depende muito da postura de cada órgão. No órgão que eu trabalho em Santa Catarina, a gente tem o costume de ir corrigindo o processo até emitir um parecer final. Mas pode ser que você se depare com outros órgãos ambientais mais rígidos que, depois de que foram pedidas as complementações, elas não foram respondidas, o órgão ambiental pode indeferir o seu processo. E aí é prejuízo para todo mundo, para o consultor e também para o empreendedor. Supondo que todas as solicitações elas foram atendidas do ofício, você apresentou todas as respostas a todos os itens que o órgão ambiental tinha dúvida, passamos para a próxima etapa. Aí o revisor, o analista do órgão ambiental, vai fazer a vistoria e elaborar o relatório de vistoria. Lembrando, o servidor do órgão ambiental pode fazer vistoria em qualquer uma dessas etapas, inclusive lá na primeira análise dele, na manifestação técnica, tá? Deixar isso bem claro. Mas o importante é que esse revisor do órgão ambiental, esse analista, depois que ele fizer a vistoria, ele tem que fazer um relatório dessa vistoria. O que ele viu nessa vistoria. Então, depende de cada legislação, tem um conteúdo mínimo do relatório de vistoria. Mas é importante que haja também bons registros fotográficos, de preferência mais amplos, de forma que, futuramente, numa possível fiscalização, numa requisição do Ministério Público, você tenha visões mais gerais do empreendimento. Claro que isso não impede de você de tirar foto dos detalhes, né? Porque os detalhes às vezes são importantes, mas eu sempre sugiro que faça uma foto do geral e depois uma foto do que você quer destacar. Muito bem. Aí, depois do relatório de vistoria, os documentos estão de acordo, a análise técnica foi feita a vistoria. Aí, o servidor do órgão ambiental, ele parte para o parecer técnico conclusivo, ou seja, ele vai opinar se ele é favorável à emissão da licença ou desfavorável à emissão da licença. Uma pergunta muito comum que o pessoal nos traz lá no Instagram: Wagner, eu fui contratado para dar andamento num processo, ele já foi protocolado, mas está lá parado no órgão ambiental. Você pode começar a atuar no processo de licenciamento a qualquer momento, desde que o empreendedor reconheça isso por uma procuração e você leve essa procuração lá para o órgão ambiental. Então, é importante você conhecer essas etapas, porque dependendo em qual etapa está o processo, você sabe o que você pode ou não fazer nesse processo de licenciamento ambiental. Então, voltando, o revisor, o analista do órgão ambiental, vai emitir um parecer técnico conclusivo. Ele vai analisar o empreendimento do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico e do que ele viu lá em campo no relatório de vistoria. Então, essas três vertentes são analisadas pelo servidor do órgão ambiental e ele emite um parecer técnico, uma sugestão, uma opinião, se ele é favorável que a licença saia, se ele é favorável que a licença não saia. A decisão sobre a emissão da licença ambiental não é do servidor, do analista do órgão ambiental, na maior parte dos órgãos ambientais, Claro que deve ter exceções aí pelo Brasil, Eu já vi em casos, inclusive, que vieram me relatar, se não me engano, do Pernambuco, que os órgãos ambientais, os servidores, os analistas emitem a licença ambiental. Mas é muito comum que os analistas emitam pareceres e os superiores decidam sobre a emissão da licença ambiental ou não. Pode acontecer que um parecer técnico seja emitido e o superior não concorde? Pode acontecer. Eu não concordo com esse parecer técnico, vou pedir a opinião de uma outra equipe. Pode acontecer. Então, se ele não concordar com o parecer técnico dado, ele pode designar uma nova equipe para analisar o processo, passando por todas essas etapas aqui novamente. Mas, caso ele concorde com o parecer técnico, nós precisamos saber: o parecer foi favorável ou desfavorável ao empreendimento? Se o parecer técnico for desfavorável e o superior concordou com isso, então vai ser emitido um indeferimento desse processo, geralmente na forma de ofício, e além disso, sempre indicando as possibilidades de recurso. Administrativamente, os órgãos geralmente fornecem a possibilidade do empreendedor entrar com recurso do indeferimento. Se o parecer técnico ele é favorável e o superior concordou, aí sim nós chegamos ao final dessa etapa de análise do processo e é emitida a licença ambiental. Por que eu falei o final dessa etapa de análise do processo? Porque depois da emissão da licença ambiental, o licenciamento não terminou aí. Agora, o empreendedor vai precisar cumprir todas as condições que estão no verso dessa licença ambiental. Para você saber onde que as licenças ambientais são emitidas e como oferecer esse serviço, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição e também no final desse vídeo um card contendo aí um vídeo que nós fizemos já falando de como ofertar esse trabalho de cumprir condicionantes da licença ambiental. Tá bom?
E destacando que esse não é um fluxograma definitivo, né? Isso aqui é um resumo do que acontece no órgão ambiental aqui que eu trabalho, mas aí no órgão que você trabalha, no órgão ambiental municipal, estadual, onde você está lidando como consultor, pode ser que isso varie bastante, tá? E eu sei que já varia bastante, por exemplo, aqui em Santa Catarina e no Paraná. No Paraná já tem um fluxograma bem diferente desse nosso aqui de Santa Catarina. Então, cada estado tem sua legislação, cada estado tem as suas particularidades com relação ao trâmite no processo de licenciamento ambiental. Mas o geralzão, o grosso, está aqui nesse fluxograma. Você já vai ter uma boa ideia de como entender como o processo de licenciamento ambiental é analisado no órgão. Tá bom? E uma outra observação é que as certidões, dispensa de licenciamento ambiental e até as licenças autodeclaratórias, elas têm trâmites mais simples, né? Tem documentos que não passam nem pela análise dos servidores técnicos, ele já é emitido pelo superior hierárquico. E tem documentos que não passam pela análise de ninguém, eles são emitidos automaticamente. Bom, então vai depender muito da legislação aí do seu estado. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo aí, do trâmite do processo de licenciamento no órgão ambiental. É um tema pouco abordado nas redes sociais, mas eu acho muito importante para você que está começando ou para você que já atua no licenciamento ambiental, de forma que você tenha previsibilidade, você saiba o que esteja acontecendo com o seu processo. Se você quiser dicas diárias sobre o licenciamento e fiscalização ambiental, é só você nos acompanhar lá no Instagram diariamente, 2 vezes por dia a gente publica conteúdos na área ambiental, prof_Wagner Ambiental. E aqui no YouTube disponibilizamos semanalmente vídeos mais aprofundados como esse, para você melhorar a sua prática na área ambiental ou para você que quer iniciar na área ambiental. Em nome da Escola do Meio Ambiente, agradeço a você ter dedicado o seu tempo em assistir essa aula de hoje e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no final desse vídeo mais algumas aulas para você acompanhar que já estão disponíveis no nosso canal. Espero você no nosso próximo vídeo.